Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do tratamento espiritual da quarta-feira. Eu me chamo Gemima e estarei com vocês novamente nesta noite, refletindo em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com a última palestra do ciclo do tema alcoolismo. Então eu convido você, sua família, seus amigos a estar conosco, estudando junto sobre esse tema. Pegue também o seu copo de água, sua garrafinha de água, porque no final da nossa palestra nós vamos estar realizando o passe à distância. Procure um lugar tranquilo, sereno, longe de televisão, de rádio, para que a gente possa estudar com tranquilidade e serenidade. Então vamos nesse momento realizar a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo da noite. Fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus, com os seus cabelos ao ombro, a sua pele clara, os pés descalços, as vestes simples, o seu olhar doce e enérgico ao mesmo tempo, e Ele caminha em nossa direção, abraçando-nos nesse momento, insuflando em nossos corações e em nossa mente paz, serenidade, confiança. Vamos pedir mentalmente ao Mestre Jesus, que é o nosso exemplo de amor, de virtude. Senhor, somos ainda, Mestre, cheios de defeitos. Precisamos do vosso auxílio, Senhor, para buscar a nossa transformação íntima, renovando-nos dia após dia. Nos fortaleça a alma, Senhor, para que consigamos perseverar nesse intuito de nos melhorarmos a cada dia que passa. Rogamos ao seu coração que as vossas luzes adentrem o nosso lar, abençoando todos presentes, encarnados e desencarnados, Senhor. E que as suas palavras nessa noite de estudo possam ecoar fundo na nossa mente, no nosso espírito, nos dando força, fé, esperança e confiança. Esteja conosco, Senhor, graças a Deus. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos agora iniciar a nossa última palestra do tema alcoolismo, e as reflexões dessa noite giram em torno do tema alcoolismo e obsessão. Na aula passada nós chegamos até de comentar, o que é obsessão. Nós temos um ciclo de palestras que trata especificamente desse tema, que é a obsessão. Então, obsessão é a ação perniciosa que um espírito realiza sobre outra pessoa. Então, eu citei o exemplo do anjo de guarda, dos nossos mentores espirituais, que sempre estão a nos influenciar, mas isso a gente não é caracterizado pela doutrina espírita como obsessão, porque a influência é boa. A obsessão é uma influência negativa, tudo que nos tende a falência, ao erro. Isso é a obsessão. E ela é ministrada, pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Ela pode ter várias características. Nós vamos tratar aqui sobre o que a obsessão tem a ver com o alcoolismo, que é o vício que nós estamos estudando nesse ciclo. A obsessão, invariavelmente, defrontamos nas panorâmicas da toxicomania, da sexolatria, dos vícios em geral, a sutil presença de obsessões, como causa remota ou como efeito do comportamento que o homem se permite, irresponsáveis, sintonizando com mentes irresponsáveis e enfermas desembaraçadas do corpo. É um texto trazido do livro Nas Fronteiras da Loucura,
o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Então, o que ele coloca para nós é a respeito dessa sintonia, né, dessa vibração que existe entre o encarnado e o desencarnado nas ondas mentais das viciações, seja ela no campo da sexolatria, do tabagismo, da toxicomania e também das viciações no campo moral, como por exemplo a maledicência, a inveja, o ciúme, né? Tudo isso é também considerado como vícios, mas no campo moral. Então ele coloca para nós que invariavelmente em todos esses casos há o processo obsessivo envolvido, há a influência espiritual de irmãos infelizes do plano espiritual, ou como causa apenas de comportamento, ou seja, eu posso atrair esses irmãos infelizes apenas porque tenho o mesmo gosto vicioso, seja ele no alcoolismo, por exemplo, ou por questões do passado que remontam a essa encarnação. Na aula passada nós falamos muito sobre o nosso plano, né, reencarnatório, nosso planejamento. Nós já reencarnamos inúmeras vezes, não é a primeira passagem nossa por esse planeta, e nessas inúmeras encarnações nós angariamos amigos e muitas vezes também inimigos, né? E eles muitas vezes nos acham, né, e redescobrindo esses infortúnios que aconteceram, se aproximam de nós pelos laços claros dos débitos, né, e nos influenciam muitas vezes esses momentos de derrotismo. Então é muito difícil nesses casos de viciações não haver um processo obsessivo também por trás, né? Quase sempre há. E as consequências, né? Sociais. Irmão X, que é o espírito de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, traz o seguinte texto para nós: endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa as estatísticas dos manicômios. As crônicas vivas estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira, nos crimes que a imprensa reclama de sensacionalismo, nos ataques de violências e nos lares destruídos. Então, o que ele, irmão X, coloca para nós é algo que é muito atual, né? Todos nós já vimos uma cena triste dessa, de um pai de família cambaleante, né? Falando de uma forma diferenciada, amolecida, né? Com brincadeiras ou com agressividade. Todos nós já presenciamos ou já vimos uma situação vexatória como essa, né, das pessoas que se embriagam, né, que buscam no álcool uma defesa, uma fuga, enfim. E é observado isso socialmente falando, na sociedade, né? São consequências deploráveis, né? E aí o que Luiz Sérgio, no livro Ninguém Está Sozinho, eles vêm colocar para nós a respeito da religiosidade. Me lembrei de uma história do livro No Mundo Maior, de alcoolismo, né, que é o espírito de Calderaro, seguido por André Luiz, e o encarnado, era o alcoólatra obsediado, era o Antídio, né, e ele, a cena no livro, ele mostra ele presente em um bar, né, procurando o copo, só mais um copo, só mais um copo, só com mais um copo. E Calderaro, que era um mentor espiritual que acompanhava André Luiz nos momentos de estudo no plano terrestre, mostra, visível a ele, a presença dessas entidades, desses irmãos infelizes, que quando o Antídio tomava o álcool, absorvia aquela sensação etílica, né, os vapores, né, o gás, a substância volatizada no organismo, e era uma imagem, né, extremamente, ele chega a falar de uma forma assombrosa, né, como aquelas entidades se engalfinhavam para absorver aquela sensação.
E ele fala um pouquinho do comportamento desse Antídio, que é um pai de família, mas que não se conseguiu reagir à atração do vício do álcool, se deixando levar, e sempre foi muito preguiçoso, detestava o trabalho, né, e se deixou levar pela essa viciação, atraindo várias entidades que formaram com ele um laço obsessivo e uma simbiose na viciação no campo do álcool, né? E a gente percebe isso socialmente falando, quando nós vamos em alguma festa ou aniversário, né? Nós percebemos o quanto a ingestão da bebida alcoólica transforma a pessoa, né? Fazendo com que ela se demonstre ser uma outra pessoa, né? E nós sabemos o processo que acontece no sistema nervoso central, né? Nós sabemos o que acontece a nível de influenciação espiritual, que é justamente a aula de hoje que nós estamos falando sobre obsessão. Mas e como que eu posso mudar isso, né? Como que eu posso, de certa forma, me precaver, me prevenir sobre a obsessão, sobre essa viciação que nós sabemos hoje que leva a desencarne milhares de pessoas no nosso planeta. E os espíritos trazem para nós, o Luiz Sérgio, no livro Ninguém Está Sozinho, sobre o Evangelho na infância, né? A representação desse Evangelho, o que significa representativamente uma criança que é desde cedo envolvida no Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Aqueles que desde cedo colocam nas mãos dos filhos o Evangelho jamais terão esses dissabores. Nos lares onde todos oram juntos, onde os filhos são educados na doutrina do Cristo, as mães não choram pela infelicidade de ter um dependente de vício em casa. Então é uma informação que Luiz Sérgio, o Espírito de Luiz Sérgio traz para nós, né? Que nos momentos de evangelho no lar, de oração familiar, a criança ela tem que estar conosco. Por mais que aquelas palavras sejam de cunho incompreensível para ela naquele momento, mas nós não podemos esquecer que nós estamos ali diante de um ser, de um espírito eterno, apenas num corpo de criança. Muitas vezes ele é um espírito muito mais envelhecido e amadurecido do que nós mesmos, que somos pais, né? E que precisamos estar moldando esse espírito desde a infância, porque quando brotar nele a lembrança ou a percepção desses vícios que ele carrega de outras encarnações, ele vai ter outra escolha a fazer, ele vai ter condição de fazer outras escolhas, porque o Evangelho de Jesus, os exemplos do Cristo vão estar mais vivos na sua consciência, através dessa rotina do Evangelho no lar. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, fala para nós da importância da terapia. Quando nós estamos fisicamente, né, adoentados, que nós procuramos o médico, estamos com alguma dor, ele nos receita medicamento, receita terapias, receita algum tipo de tratamento. A doutrina espírita também coloca para nós e mostra caminhos terapêuticos para que a gente consiga se livrar e se libertar de um processo obsessivo. E o primeiro deles é a prática da caridade. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros do crime, ergue no serviço a felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Por que a prática da caridade ela é uma terapia? Quando nós nos colocamos à disposição de servir Jesus, nós vamos de encontro a inúmeras situações dolorosas, ao infortúnio oculto, e em contato com esse infortúnio oculto, nós revemos os nossos problemas, reavaliamos as nossas dores,
e nos questionamos: será que a minha dor é tão grande assim? Quando nós vemos situações ao nosso redor muito mais complexas, muito mais dolorosas, nós começamos a entender que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? Que existem irmãos que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda e que nós temos condição de ajudar. E a caridade, ela é o remédio. A caridade é a oportunidade bendita da transformação no campo moral. Se a gente se transforma no campo moral, a gente acaba com os nossos vícios. Acabando com os nossos vícios, não tem como a gente atrair irmãos infelizes, viciosos. E assim a gente consegue ser feliz, consegue o equilíbrio tão almejado por todos nós. A outra terapia que Kardec coloca para nós é a vontade, acionar a nossa vontade. E a pergunta do Livro dos Espíritos, 909, ele pergunta para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem para ele: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha que resposta objetiva e de certa forma dura para todos nós, né? Ele está afirmando para nós, quer dizer, se a gente realmente quisesse sair dessa zona de conforto que nós temos, né? Tudo tá bom, tudo tá certo, deixa do jeito que tá, nós conseguiríamos realmente aí mudar, né? Conseguiríamos transformar as nossas vidas. Então nós poderíamos sim, porque todos esses arrastamentos, eles existem, mas eles não são irresistíveis. Ele passa a ser eles não são irresistíveis. Depende apenas de nós fazermos as escolhas certas. E para isso a gente tem que ter a vontade de não beber, a vontade de não fumar, a vontade de não fazer coisa errada, de não pensar o mal. É a nossa escolha sempre. A outra terapia que ele coloca para nós é o estudo religioso, né? Aqui nós colocamos o curso nosso na Casa Espírita, que o primeiro curso, quem chega no Centro Espírita, na nossa escola de estudos espíritas, é o curso de noções básicas de doutrina espírita, ou seja, de noções elementares. Ninguém conhece nada do espiritismo, vamos saber os princípios, conhecer algumas das leis, né? Então esse é o primeiro curso. Você que tem outra religião, é o estudo doutrinário do livro da sua religião, né? Então é importante que nós busquemos o conhecimento. João fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando nós sabemos, nós conhecemos, nós temos condição de fazer as escolhas certas. Outra terapia de grande valor é o culto no lar. O que é o culto no lar, né? É uma oração, né? Uma leitura do livro da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu livro doutrinário, em família, em oração. Acende o sol do Evangelho em sua casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Espírito de Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida. Então é o clarão da luz, né? Joana de Ângeles fala para a gente acender esse clarão aí de luz na nossa casa, né? É uma vez na semana, né? Você escolhe o dia, a hora, reúne com a família, pega um copo de água, porque os espíritos vão colocar o remédio necessário para vencer todas as dificuldades do campo físico e espiritual. E a importância disso, o diálogo de fraternidade que é com o seu filho, com o seu companheiro, né, com aqueles que moram no seu ambiente familiar, todos recebem, né, aquele conhecimento, bebem do Evangelho de Jesus. Não só os encarnados, mas também aqueles que ficam naquele ambiente. E a maior de todas as terapias é Jesus, é seguir Jesus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele fala
o seguinte: deixai que venham a mim os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Então Jesus ele é claro quando ele afirma de que venha a mim, né, os sobrecarregados, os aflitos, os débitos, os tímidos, os infortunados. Venha até mim todos os estropiados, os doentes, os desequilibrados, que eu vou revelar a verdade do Pai. E que é essa verdade que ele fala? É as leis de Deus, né? São as leis de Deus que são simples, são objetivas, estão em nossa consciência, porque nós sabemos quando nós estamos fazendo algo errado. Nós temos a consciência. Só aqueles que muitas vezes têm desequilíbrios no campo cerebral, que não sabem discernir o certo do errado, é que tem o seu livre-arbítrio aí lesionado, né, incapacitado. Mas todos nós temos condição de entender, de buscar esse conhecimento, aplicar em nossas vidas, fazer as nossas escolhas. E eu convido todos vocês a escolher Jesus, a escolher o caminho de Jesus. E não é fácil, meus irmãos. Jesus, quando ele esteve entre nós, há mais de 2000 anos atrás, ele não tinha uma propriedade, ele não tinha um tostão no bolso, ele não tinha uma cama para recostar a sua cabeça. Jesus não tinha roupas, não tinha calçado, andava com os pés descalços, simples. Jesus não tinha nada e tinha tudo. Tinha todas as verdades de Deus em suas mãos, seus corações. Exalava o sentimento de amor, a virtude excelsa que nos liga a todos. E veio aqui apenas para nos ensinar o caminho e nos mostrar através dos seus exemplos como nós devemos fazer. Que é o nosso irmão, né? E ele é o maior exemplo. Quando nós estamos na dúvida, é um exemplo de esforço, porque Jesus, como um espírito superior, ele não precisava estar aqui entre nós. Ele teve que se tangibilizar, que se materializar entre nós com dificuldade, porque o nosso planeta é um planeta extremamente ainda materializado, e Jesus, um ser extremamente espiritualizado, superior, inteligência e moralidade que nós não temos nem condição de compreender. E por amor a essa humanidade, amor a todos nós, veio estar entre nós, mesmo com dificuldades, para mostrar o caminho. E nós, né, que caminho estamos tomando? Essa é a reflexão que nós tomamos, que nós deixamos aqui e convidamos a todos a buscar, né, esse mesmo sacrifício quando Jesus fez também, de estar entre nós, né, a buscar o esforço de se libertar dessas mazelas. É muito difícil, mas começa pelo mais fácil, né? Se avalie, busque, veja quais são as suas viciações no campo físico, né? Depois caminhe para o campo moral, que também são os mais difíceis de a gente conseguir destruir em nós, né? Busquemos o Evangelho de Jesus como uma fórmula de sucesso para que a gente siga em nossas vidas. Então, meus amigos, nós vamos encerrando esse ciclo de estudo do tema alcoolismo, agradecendo a presença de todos vocês e vamos nos preparando aí para o próximo ciclo de palestras. Nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento e logo em seguida vocês estarão recebendo o passe à distância. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, agradecendo a espiritualidade amiga, a sua presença entre nós, realizando o nosso tratamento espiritual, agradecendo a Jesus pela bênção de estar guiando os nossos passos. Pedimos, Senhor, que olhe por todos nós, que nos ampare diante das nossas dificuldades,
que nos fortaleça diante dos momentos em que a tristeza tome conta de nosso coração, diante das dúvidas, da falta de aceitação, da incompreensão. Que permita, Senhor, que se for de nosso merecimento, consigamos sentir a vossa presença através dos vossos anjos de guarda, através dos nossos mentores espirituais. Que o seu bálsamo de amor recaia sobre nossa casa, realizando o tratamento de todos que aqui ficam, encarnados, desencarnados, presentes e os que estão a chegar. Em seu nome, Mestre Jesus, nós agradecemos por tudo e encerramos as nossas atividades dessa noite, dizendo graças a Deus e que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima palestra. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo.
Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.